Olá, alunos! Nós vamos dar continuidade às nossas videoaulas e hoje nós vamos falar sobre o sistema respiratório humano. Esse material já foi enviado para vocês juntamente com os exercícios referentes a esse tema. Alguns outros exercícios também foram enviados e eu peço que vocês encaminhem no meu e-mail os exercícios respondidos até dia 31 de agosto, caso as aulas não retornem presencialmente antes dessa data. Serão enviados outras atividades e outros vídeos a partir da próxima semana também. Tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato com a líder da turma e para que ela me passe a dúvida ou manda diretamente no meu e-mail que eu responderei assim que possível. Essa primeira parte do sistema respiratório humano, ele é apenas a parte de anatomia e fisiologia. Algumas patologias do sistema respiratório nós vamos falar numa próxima aula. Quais são as funções do sistema respiratório? O sistema respiratório ele é formado por um conjunto de órgãos que tem como funções principais captar o oxigênio atmosférico e liberar o gás carbônico, CO2, produzido no nosso organismo para o meio ambiente. Em resumo, o sistema respiratório ele tem como função primordial fazer essa troca gasosa do oxigênio recebido, capturado na respiração, com liberando depois gás carbônico que é produzido no nosso organismo para fora do nosso corpo. Nós subdividimos o sistema respiratório em trato respiratório superior, que aí vai ser subdividido em cavidade nasal, faringe e laringe, e trato respiratório inferior, que vai ser subdividido em traqueia, brônquio principal e pulmão. Nós temos no sistema respiratório uma porção chamada de porção de condução, que tem a função de conduzir o ar às vias aéreas, e uma outra porção chamada de porção respiratória, que, após a condução do ar pelas vias aéreas, vai ser responsável por realizar as trocas gasosas. Essa porção respiratória é composta pelos pulmões e pelos alvéolos pulmonares. Nós temos uma musculatura acessória para poder auxiliar no movimento da respiração, tanto na inspiração quanto na expiração. O exemplo mais importante de musculatura acessória é o músculo diafragma, além de outros músculos componentes da região respiratória das vias aéreas. O trato respiratório superior ele está fora da cavidade torácica. É composto de nariz e subdividido em nariz externo, cavidade nasal e seios paranasais, faringe superior, média e inferior, laringe, parte superior da traqueia, e depois nós vamos continuar com o trato respiratório inferior, que já vai estar dentro da cavidade torácica, que é o limite do trato respiratório superior com inferior é a traqueia. A parte superior da traqueia está no trato respiratório superior e a parte inferior da traqueia no trato respiratório inferior. Seguindo pela traqueia, nós vamos ter os brônquios, os bronquíolos, os alvéolos, os pulmões, pleuras e músculos que participam da respiração na região torácica. Então é importante nessa gravura entender onde fica, aprender a localizar e dar os nomes para essa região. Fossas nasais, faringe, laringe, traqueia, os brônquios, pulmão e o músculo acessório aqui muito importante, o diafragma. A cavidade nasal ela ainda tem outras subdivisões. Nós temos o seio frontal, o ósseo do seio esfenoidal. Nós temos 3 conchas nasais, que são divididas em concha nasal superior, média e inferior. 3 meatos nasais, também superior, médio e inferior. O seio esfenoidal
que tem uma importância clínica muito grande em relação à sinusite. Ele pode ser preenchido numa infecção desse seio esfenoidal, que vai ser uma característica marcante para a patologia de sinusite. Nós temos a faringe, né? A nasofaringe, que é a primeira parte que comunica o seio, a cavidade nasal com a faringe. Então nós vamos dar o nome dessa primeira parte de nasofaringe. E nela nós temos o ósseo faríngeo da tuba auditiva. Todas essas partes anatômicas são importantes de serem determinadas na cavidade nasal. Quais são as funções da cavidade nasal e todas essas partes subdivididas? É na cavidade nasal que o ar é filtrado, umedecido e aquecido. A filtração do ar se dá através dos pelos e cílios, a umidificação do ar através das glândulas da mucosa e o aquecimento do ar através dos capilares sanguíneos. Por isso que quando a gente vai falar de respiração, a gente sempre orienta que a respiração deve seguir um ciclo de respirar, inspirar pelo nariz e expirar pela boca. Quando nós inspiramos, puxamos o ar pela boca em vez de puxá-lo pelo nariz, nós perdemos essas funções primordiais da cavidade nasal. Nós respiramos pela boca um ar que não vai estar nem filtrado, nem umedecido e nem aquecido. Por isso é importante fazer o processo de respiração inspirando o ar pelo nariz e não pela boca, porque a cavidade nasal vai participar através dos cílios, dos pelos, das glândulas da mucosa e dos capilares sanguíneos presentes nessa estrutura da cavidade nasal, por isso que nós temos tantas divisões de conchas, meatos, seios, e essa divisão importante entre a cavidade nasal e a faringe, porque antes de entrar na faringe, nós já vamos ter feito todo esse processo de filtração, umidificação e aquecimento do ar, para que ele possa passar pela faringe e chegar até o pulmão de forma correta. A faringe ela é comum aos sistemas digestivo e respiratório. Ela mede aproximadamente 12 a 14 centímetros de comprimento e subdivide em 3 partes. Nós já vimos essa subdivisão no sistema digestivo, quando a gente vai ter a parte nasofaríngea, orofaringe e laringofaringe. Porque a parte laringofaringe, ela que vai dar continuidade tanto para a traqueia quanto para o esôfago, como nós vimos no sistema digestivo já. Além dessa subdivisão da faringe em nasofaringe, orofaringe e laringofaringe, nós também já vimos a importância dessa cartilagem chamada de epiglote, que é que faz o controle da entrada e saída de ar do sistema respiratório e não permite a entrada de líquido e alimento nos pulmões. É a epiglote que vai fazer essa função de fechar a passagem de alimento para que ela não entre pela traqueia e também fechar a passagem do ar ali para a gente poder ter a respiração, o ar entrando pela laringe chegando pela traqueia, tá bom? A laringe ela é uma estrutura formada basicamente por cartilagem e ligamentos. Ela tem a glote, né, que é a entrada da laringe, e a epiglote, que é uma lingueta da cartilagem acima da glote. A glote ela está bem na entrada da laringe. A epiglote é que faz aquele movimento de abrir e fechar para que o alimento não chegue até o pulmão, para que o alimento desça pelo esôfago, como nós já vimos isso também. Entrada de alimento e líquido na laringe, a gente vai ter o mecanismo de tosse. Se por acaso a epiglote não funcionou e durante a ingestão de um líquido ou alimento, esse líquido entrou na laringe, o mecanismo mais
importante que nós temos é a de tosse, para a gente poder eliminar aquele líquido, aquele alimento que entrou de forma errada na laringe e expulsar ele daquele ambiente que não é o ambiente adequado. Muito cuidado, paciente acamado e idoso. O paciente acamado e idoso perde essa função de potência nessa eliminação do alimento ou líquido pela tosse. E o paciente acamado ele pode ter um refluxo e durante esse refluxo também alimentar, ele ter uma pneumonia por aspiração. Ele aspirar aquele alimento, o refluxo, e essa aspiração levar esse muco, esse alimento, para o pulmão, causando no paciente idoso uma pneumonia. Então, muito cuidado com o paciente idoso, que o paciente idoso acamado tem características importantes de pneumonia por aspiração, por conta da perda de mobilidade dessas cartilagens e dessa cartilagem importante que é a epiglote. O soluço ele se dá quando a gente engole ar junto com o alimento. A glote fica confusa e o diafragma empurra o ar para cima para ser expulso. Por isso, a gente tem essa sensação de empurrar o ar que se dá ao soluço. As pregas ou cordas vocais são dobras da membrana mucosa, que nos slides mais para frente nós vamos ver como elas funcionam para a gente poder respirar e falar. Aqui nós temos as cordas vocais em repouso e vibrando. Vocês podem ver aqui que ela está dividindo aí para poder a entrada da traqueia, né? Então é importante também entender e localizar onde ficam as cordas vocais. Nós temos aqui esse desenho que é muito interessante, que a gente consegue ver a prega vocal. Tanto aqui a gente marcou a esquerda, mas já para ver a esquerda e a direita. A subglote, que seria a glote mesmo, a entrada da traqueia. E nós temos aí a cartilagem na base da língua, né, que seria a epiglote. Olha para vocês verem como que é interessante o movimento real dessa epiglote, como que ela funciona para poder abrir ou fechar ali para passagem de ar e alimento. Para a produção do som da voz, nós vamos usar as cordas vocais ou pregas vocais. Isso é só questão de nomenclatura. Quando nós vamos aspirar, nós vamos abrir as pregas vocais. E quando nós vamos expirar ou na fonação ou produzir o som, falar, nós vamos fechar as pregas vocais. Então, pregas vocais abertas na aspiração, pregas vocais fechadas na expiração ou na fonação. Descendo já ali para a traqueia, nós temos um tubo de mais ou menos 1,5 centímetros de diâmetro e de 10 a 12 centímetros de comprimento. A traqueia ela é constituída por um músculo liso, o epitélio mucociliar, que vai ser barreira importante para poeira e bactérias, para que esses alérgenos ou agentes infecciosos não cheguem até o nosso pulmão. Ela é reforçada por 20 anéis de cartilagem interligados por ligamentos anulares. Então é uma estrutura bem constituída e bem reforçada. E vai se bifurcar em 2 brônquios principais. Os brônquios lombares vão ser divididos em 2 no pulmão direito e 3 no pulmão esquerdo. Então nós temos a traqueia bifurcando em 2 brônquios principais. O brônquio direito nós vamos bifurcar em mais 2 brônquios lombares e o brônquio esquerdo em 3 brônquios lombares. Como a gente pode ver aqui nesse desenho. A traqueia, o brônquio primário direito, o brônquio primário esquerdo, e depois nós temos os brônquios lombares, que depois nós vamos dar nome de secundário, terciário, até chegar nos bronquíolos. Entendendo que na direita nós temos 2 brônquios lombares e na esquerda
3 brônquios lombares. Brônquios, bronquíolos e alvéolos. Os brônquios vão da traqueia até o hilo pulmonar. O brônquio direito é mais vertical, curto e largo que o esquerdo, constituídos por anéis de cartilagem e fibras musculares, revestidos por epitélio ciliado. Entram nos pulmões pelo hilo. Os brônquios principais vão dar seguimento aos brônquios lombares, depois os brônquios segmentares, os bronquíolos até os alvéolos, que é a porção de troca gasosa que exerce a função respiratória propriamente dita. Nós temos um processo chamado de hematose, que é o principal processo da função respiratória. É a troca de oxigênio, O2, que entra pela inspiração por gás carbônico, CO2, que vai sair pela expiração. Então, nessas figuras, nós vamos conseguir identificar que, descendo pelo bronquíolo, nós vamos chegar até os alvéolos e observar que cada alvéolo ele é recoberto por capilar sanguíneo. Esse capilar sanguíneo que recobre o alvéolo é o responsável por fazer a troca do oxigênio pelo gás carbônico. Essa hematose precisa ficar bem clara que ela ocorre nos alvéolos pulmonares. Não ocorre troca gasosa em brônquio nem bronquíolos. A troca gasosa ocorre nos alvéolos pulmonares através dos capilares sanguíneos que vão recobrir os alvéolos pulmonares. Aqui vocês conseguem ver o sangue venoso, o sangue arterial e a troca de oxigênio entrando no alvéolo e gás carbônico saindo. Esse processo é o que a gente chama, que recebe o nome de hematose pulmonar. E é a troca gasosa que ocorre entre o sangue e o ar existente nos pulmões. Esse processo tem por finalidade a manutenção do equilíbrio ácido-básico no organismo e é realizado por todos os vertebrados terrestres. O oxigênio que é inspirado chega até os alvéolos pulmonares, onde ocorre a troca gasosa, através de suas finas paredes. Com o sangue dos capilares, sendo que o oxigênio presente nessas estruturas passa para a corrente sanguínea. Antes, o sangue era venoso e depois ele passa a ser sangue arterial. E o gás carbônico presente nos capilares passa para o interior dos alvéolos por difusão. Esse gás, por sua vez, será eliminado para o ambiente durante o movimento de expiração, passando por todo o trato respiratório, bronquíolos, brônquios, traqueia, laringe, faringe, fossas nasais ou pela cavidade oral. Quando a gente vai expirar, a gente elimina esse gás carbônico também pela cavidade oral, ok? Muito importante esse processo de hematose e muito importante entender que ele ocorre no alvéolo pulmonar através dos capilares sanguíneos que recobrem os alvéolos pulmonares. Tá bom? Esse processo chamado de hematose. Estudem bem esse processo. Eu preciso que para a próxima aula, nós vamos parar por aqui, porque essa primeira parte ela precisa ser bem detalhada. Então, eu preciso que para a próxima aula vocês já estudem essa gravura, consigam interpretar. Aqui a gente tem alguns nervos, alguns músculos auxiliar em conjunto aqui, porque a gente está vendo uma anatomia da cavidade torácica como um todo. Então vocês vão ver aí capilares sanguíneos, artérias, veias, alguns ossos, musculatura e a parte pulmonar. Nessas gravuras é importante vocês conseguirem identificar
onde fica a clavícula, para vocês poderem entender onde começa realmente a cavidade torácica. Vocês vão ver aqui o músculo peitoral maior, o peitoral menor. Também vai dar para vocês entenderem onde fica melhor essa cavidade torácica. Depois vocês vão ter que identificar a pleura costal, o lobo superior do pulmão direito, a fissura horizontal do pulmão direito, os músculos intercostais aqui que estão nos ossos da cavidade torácica, a fissura oblíqua do pulmão direito, o lobo médio do pulmão direito, vocês também vão identificar, e a pleura diafragmática. E onde está o diafragma, que é um músculo acessório muito importante. Vejam que ele está aqui na 7ª cartilagem costal, que é importante identificar onde fica o diafragma também. Nós temos aqui, como a gente tem esse osso externo, lembra do manúbrio do externo, que é esse primeiro aqui que a gente vai ver mais detalhado, ó, manúbrio do externo. Depois a gente tem aqui embaixo o processo chifoide do externo. É importante essa identificação para a gente poder entender onde está localizado na cavidade torácica o sistema, tanto respiratório como cardiovascular. Continuando aqui, vocês precisam identificar a língula do pulmão, que vai estar apenas no pulmão esquerdo, o lobo inferior do pulmão esquerdo, a fissura oblíqua do pulmão esquerdo, a pleura mediastinal, a incisura cardíaca do pulmão esquerdo, que é uma característica do pulmão esquerdo, nós vamos ver na próxima aula, o lobo superior do pulmão esquerdo, e vocês vão ver aqui algumas outras artérias, nervos e músculos a critério de entendimento. Olha aqui onde fica a traqueia aqui, para vocês verem onde é que ela subdivide aqui fora e dentro, superior e inferior, fora ou dentro da cavidade torácica. Então essa parte, no exercício, vocês vão ver com mais detalhe quais que eu pedi para vocês identificar e escrever, preencher as lacunas. Esses que eu deixei são os importantes para vocês conhecerem melhor o sistema respiratório humano. Assistam esse vídeo, revejam essa aula e a gente dá continuidade a partir daqui na próxima aula, tá bom? Então, gente, até a próxima.